Eu tô. Boa noite, pessoal. Boa noite novamente, aos que estavam acompanhando o Oeste Sem Filtro. E boa noite pela primeira vez a quem está chegando agora para essa live que eu vou fazer com o meu amigo Rodrigo Constantino. E um pouco mais sobre economia, né? Ele sabe tudo, rigorosamente tudo. Constantino, boa noite, muito Oh, obrigado, meu amigo. mestre Augusto, é um prazer, é uma honra. Tivemos um pequeno contratempo técnico aqui. Nenhum problema, nenhum problema. Conversar com você, como você sabe, tem sido sempre um prazer enorme. No Oeste Sem Filtro, no 4x4 e em outros vários programas que teremos aí. Eu sempre aprendo muito com você. Você é o Que é mestre. isso. Do... Mas você sabe que economia eu fico querendo saber, né? Querendo saber as coisas. Começar perguntando o seguinte, Constantino, como é que o Brasil de hoje é visto pela imprensa ou pela opinião pública no exterior, né? Ou mais especificamente nos Estados Unidos? Você está aí em Miami, né? Sim. A minha impressão, eu gosto de dizer essa frase, a melhor maneira de você não saber o que acontece no Brasil é ler correspondente americano aqui. Eu dizia isso, correspondente de grandes jornais quando existiam ali. Como é que hoje o Brasil, quem é que dá notícia sobre o Brasil fora do país? É, essa é uma boa questão, porque é parecido com a sua desconfiança em relação aos gringos falando de Brasil. O que chega para o público americano de Brasil, que não é, obviamente, algo que merece muito destaque ou que seja demandado demais pelo público, mas o que chega, quando vira notícia, vem do pacote, digamos assim, mídia mainstream, da velha imprensa. Então, assim, a Globo que dá o tom. É mais ou menos isso. A Globo dá o tom para o que chega aqui. Como a mídia aqui, na sua imensa maioria, também é uma mídia alinhada com o Partido Democrata, com uma visão mais à esquerda e tudo, eles compram a valor de face e adoram esse tipo de coisa que seja. Então, que chega. Então é aquela mesma narrativa, né? O Lula é o operário que quer justiça social, o Bolsonaro era extrema direita, golpista. É exatamente isso que chega mastigadinho para consumo interno da mídia mainstream aqui. E a Amazônia também estão destruindo a floresta, pulvando o mundo Exatamente. nessa linha. Nessa linha globalista, né? Aquilo que eles querem ler aqui de Brasil. É curioso que você mencionou o gringo falando do Brasil. Isso vem muito à minha mente agora que nós estamos vendo o que está acontecendo na economia e vamos discutir. Você vai lembrar aquela capa da revista britânica The Economist, no governo Dilma. Era o Cristo Redentor alçando o voo, o Brasil ia decolar. E a gente mais atento no Brasil olhava isso e falava, meu Deus, eles estão vendo uma coisa muito superficial, estão comprando a valor de face a narrativa da mídia e não estão fazendo análise, não estão esmiuçando os números. Né? Então é mais ou menos isso, é a mesma coisa, eles vão repetir o mesmo erro, eles estão achando que está tudo muito tranquilo, tudo muito bom. Pouquíssimos falam, por exemplo, dos abusos autoritários, do flerte com os regimes mais fracassados, nefastos. É muito raro a gente ver esse tipo de debate sobre o Brasil acontecendo na imprensa americana. Consta a existência de 1.500 presos políticos, né? E que continuam presos, porque, para mim, quem está atado a uma tornozeleira eletrônica não é livre. Isso é noticiado aí ou não? Não, há um esforço de alguns congressistas republicanos que o próprio Eduardo Bolsonaro se aproximou, ou aquela vinda dos nossos parlamentares, o próprio senador Eduardo Girão, isso tentou fazer algum barulho, mas veja só,
Um dos caras que deram trela para isso foi aquele meio picareta lá de Nova York, aquele brasileiro George Santos, que foi até já expulso, né, do Congresso. Então, não há uma adesão mainstream, digamos assim. Não há o Partido Republicano, que faria oposição ao governo Biden, disposto a pegar essa narrativa, essas informações todas, condensar, mastigar, digerir e tornar acessível ao público, ao grande público americano. Chegar numa Fox News da vida com isso, não há esse esforço ainda. Eu acho, Augusto, que só vai acontecer isso quando a coisa degringolar num nível assim, quase Venezuela. Aí eles acordam, meu Deus, mas cadê aquele metalúrgico fofo que avisaram que ia ser o Mandela pacificador do país? Isso demora aqui a acontecer. Continua essa lenda urbana aí, né? Ô, Constantino, você pode falar sobre a tua situação pessoal, como é que tá? Posso, sempre muito triste, né? Muito importante, apesar de lamentável, né? Para o Brasil, para as instituições, mas é muito importante você contar. Bom, eu até brinquei no início que a gente quase atrasou, eu sou um cara muito pontual, né? Porque estávamos resolvendo o seguinte, vamos externar aqui, né? O Augusto Nunes não consegue enxergar a minha conta original com 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Eu cheguei a mandar mensagem privada para ele e ele não enxerga. Por quê? Porque eu estou sob censura. Então eu tive que criar essa conta emergencial rapidinho aqui, né? Nem lembro o nome, tudo.consta76, está aí minha nova conta. E eu estou sob censura. Então, eu tenho censura prévia. Olha que interessante, Augusto. Eu crio uma live no YouTube e eu vou entrar ao vivo, eu aperto o botão Go Live para ir ao vivo 10 minutos depois, que é o tempo que eu tenho de preparar tudo aqui. Quando eu crio a live, que nem entrou ao vivo, eu recebo imediatamente um e-mail do YouTube dizendo que, segundo uma decisão da Corte Brasileira, eu não posso passar no Brasil esse conteúdo. Eles avaliaram o conteúdo e atestaram que está vetado no Brasil. Mas não tem conteúdo ainda. É censura prévia. Censura prévia. Meu passaporte segue cancelado e minhas contas bancárias, com meses de remuneração lá da época da Jovem Pan ainda, tudo congelado, não consigo movimentar minhas contas bancárias. Agora eu ganhei na justiça, primeira instância, aí, uma indenização da Joyce Hasselman, nossa amiga, que me caluniou. E se ela pagar, né? Se ela pagar, porque já tem precedentes aí meio de fugir, falar que não tem dinheiro na conta, mas eu não posso receber. Então, essa é a minha situação hoje. Censurado, censura prévia, contas bancárias congeladas, passaporte cancelado. O que me espanta, estávamos falando disso no programa de hoje, é o seguinte: não há uma sentença. Não. A pessoa sai da cadeia por determinação do juiz, você supõe que não há provas para acusá-la. Mas ela continua submetida às mesmíssimas restrições impostas aos culpados, segundo a cabeça deles. Esse ponto é muito importante, Augusto, pelo seguinte... Como é que isso te afeta? Eu não posso falar do processo que corre em sigilo. Então, aí seria a primeira coisa, a única coisa que eu teria cometido realmente de ilegal, digamos assim. O que eu posso falar, eu já andei externando, é que eu adoraria que o Alexandre de Moraes colocasse para o Brasil inteiro ver aquilo que ele reuniu contra mim. Eu adoraria que ele publicasse hoje isso. Digamos assim, que quem acompanha meu Twitter já saberia mais ou menos o que há no inquérito. Outra coisa, eu pergunto, né? As pessoas acham que o Ministério Público concordou com medidas tão punitivas e preventivas assim, porque não há julgamento. Então eu fui arrastado para um inquérito que eu já denunciava 2 anos antes na Corte Internacional como um abuso de poder, inquérito do fim do mundo, assim chamado por um colega do Supremo. Eu sou arrastado como investigado nesse inquérito, presto oitiva à Polícia Federal, que foi uma coisa ridícula, mas enfim, e estou há 12 meses com essas punições que eu mencionei. Lá se vão 12 meses de contas bancárias congeladas, passaporte cancelado e censura prévia. Ora, de novo, não há julgamento.
não há julgamento. E o Ministério Público, obviamente, não seria favorável a medidas tão drásticas. Então, é da cabeça do Alexandre a revelia de qualquer mecanismo institucional, e ele está tentando, obviamente, me calar, me intimidar. Você não sabe do que é tecnicamente acusado. Não, você não existe. Não, é óbvio, né, que a gente infere que eu faço parte daquele grupo que eles estão chamando e vazando para a imprensa dos que teriam influenciado os atos golpistas antidemocráticos, sendo que eu sempre critiquei aquilo. Você vai lembrar que toda vez que a gente falou ao vivo, desde a Revista Oeste, eu sempre falei 4 linhas, mecanismos institucionais, tudo que é previsto na Constituição. O meu grande apelo é justamente para que o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, respeite a Constituição. Então, é meio bizarro dizer que eu influenciei atos antidemocráticos se eu estou desde o início pedindo, por favor, Supremo, respeite a própria Constituição. Bom, você viu o comentário feito outro dia, a declaração feita outro dia, tem sempre uma plateia aplaudindo qualquer bobagem no Brasil. O Alexandre de Moraes dizendo que nunca foi tão respeitado o direito de defesa, de ampla defesa, ao devido processo legal e os acusados têm o direito de serem julgados por 11 ministros, 11 juízes, não um só. E tem os outros para pilharem ali eventuais irregularidades. Como é que leva uma pessoa a dizer uma coisa dessas? Acredita que existe, prisioneiro de uma fantasia, ou realmente a gente está aqui numa realização, na materialização do que parecia um negócio impossível, como no livro do Orwell, né? 1984. Eu acho que é mais por aí, né? O Brasil hoje vive uma mistura de várias dessas distopias totalitárias, o processo de Kafka, o Big Brother do Orwell, aquele filme com Tom Cruise, que é o Minority Report. Isso. O sujeito prendia o cara que ia cometer o crime, mas não cometeu ainda. É isso aí. Nós estamos nessa mistura. Agora, eu acho que a fala do Alexandre, ela visa ali a um recado para não tentarem entregar a cabeça dele numa bandeja como se ele fosse o único responsável por essa disfuncionalidade toda do Supremo. Ele está querendo trazer cúmplices para o projeto. E olha, justiça seja feita, coisas que foram a plenário, ao colegiado do Supremo, nem tudo foi, ele está sendo muito modesto, né, ao falar que ele está dividindo esse mérito com os outros. Várias coisas ele fez da canetada dele sozinho, mas o que foi para o colegiado, de fato, acabou validando, acabou sendo chancelado pela maioria do Supremo. O que quer dizer que o Supremo, como um todo, como instituição, hoje, nessa formação, está sendo cúmplice desses abusos. Eu quero lembrar um exemplo, né? Quando a Carmen Lúcia deu aquele famoso voto de que, olha, é censura o que o TSE está fazendo com o Brasil Paralelo, mas até segunda-feira pode. Até a eleição, vamos nessa. Então, é isso que nós estamos vivendo hoje, Augusto. Eles criaram uma narrativa, impedir o golpe do fascista Bolsonaro é a coisa mais importante para salvar a democracia, e para atingir esse objetivo criado por eles, vale quaisquer meios. E nós estamos nessa até hoje no Brasil. Quer dizer, é um perigo, né? Como se destrói uma democracia, fingindo que está tentando salvá-la de uma ameaça fantasma. E já estão em ação visando as eleições municipais. Hoje aprovaram uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que é um puxadinho do Supremo, dizendo que quem mentir, vamos simplificar, quem contar alguma coisa falsa durante a campanha vai ser punido. Um juiz só pode, com uma decisão monocrática, retirar de uma rede qualquer o responsável por isso, sem comunicar ninguém. Eles estão entrando nessa. Agora, o que me espanta é o seguinte: votou a favor disso o ministro Cássio Nunes Marques,
que será o próximo presidente do TSE. Nenhuma coincidência. Pois é. O único voto contrário foi o do André Mendonça, justiça seja feita. E veja, eu sei que o entrevistado no bate-papo sou eu, né, mas eu até adoraria devolver em forma de pergunta, porque você tem boa memória e o histórico do jornalismo todo que você cuidou, comandou em inúmeras redações das mais importantes no país, se há algum precedente disso, porque eu não vivi os anos do regime militar, da censura mesmo, até que tinha ali. Mas me parece, Augusto, que não chegava nesse ponto, porque isso aí que você falou é o Ministério da Verdade. Não é uma coisa assim, o jornal publicou um negócio, ele vai lá em cima e critica depois, e pressiona, e manda tirar. É muito pior. Eles podem dizer amanhã que a conta do Nicolas Ferreira divulga fake news e eles censuram o deputado mais votado e mais procurado do Google no Brasil. Então, é um jogo muito sujo, está muito claro o que eles estão tentando fazer com isso. Eles estão tentando criar o Ministério da Verdade e calar uma parcela da população, do espectro político, né, que é mais conservador, mais liberal. Eles não querem isso participando do debate público e da vida política no Brasil. Está muito claro que esse é o intuito. O que me espanta, Costa, é que eu vivi os dois períodos ditatoriais, né? Eu não peguei o Estado Novo, mas estudei muito sobre ele. Em 68, quando o AI-5 foi decretado, 13 de dezembro de 1968, nesse dia também nasceu Alexandre de Moraes. Data é destino, frequentemente. Ali, quando eu morava em frente ao Palácio das Laranjeiras, onde havia reunião que decretaria o AI-5. Quando o locutor Alberto Cury leu à noite o texto do AI-5, o presidente da República decreta que a anuência do Conselho de Segurança Nacional, aquelas coisas. Era muito claro, não pode isso, não pode aquilo, não pode mais, e ficou claro que estava estabelecida uma ditadura. Agora, eu começo com o primeiro paralelo espantoso. Hoje nós estamos vivendo uma democracia, ou deveríamos estar vivendo. O regime é democrático. O regime de 68 não se apresentou como defensor da democracia, não. Se apresentou como um governo que tinha endurecido a legislação para enfrentar a luta armada. Era claro. Então, eu vivi 5 anos nas redações sob censura. O censor ficava na redação e ele, com a caneta naquele lápis grosso de desenho, vinha um texto qualquer sobre... O meu primeiro texto censurado, eu lembro. Eu escrevi uma reportagem sobre o DCE, Diretório Central dos Estudantes da Unicamp. Tinha uma palestra de um sociólogo estrangeiro lá e eu fui ver como é que estava o DCE. O cara leu o DCE e ele já tacou um X ali para deixar claro que não é para falar em DCE. Deixar claro, não é para criticar o governo, não é para falar sempre. E eles iam expedindo notas, era uma coisa clara. E era muito mais fácil você se orientar por aí. Estamos numa ditadura, isso está proibido, ponto final. A de agora é cínica. É cínica. O cara vem assim, em defesa da democracia brasileira, ameaçada por autistas, inclusive. Você prende um sujeito por 1 ano e meio, 1 ano, sem julgamento, sem processo, sem o acesso dos advogados aos autos, sem nada. Um homem, agora cada vez mais com o apoio militante do Supremo, dos demais ministros, um homem valendo-se do medo inoculado nas pessoas, pelas violências cometidas, um
homem decide o que vai ser verdade e o que não é, o que pode e o que não pode, sem dar satisfação a ninguém. E chega ao ponto de, diante da pergunta de um jornalista, quando é que vai terminar o inquérito do fim do mundo, ele usa aquela frase cafajeste, né? Ah, vai terminar quando acabar. Quer dizer, não E lá se vão tem 4 prazo. anos. Eu nunca vi Não tem uma nada igual na situação história. igual, nem suspeitei que haveria. Porque é mascarada, mas é evidente, né? Então, isso instila cinismo em todos os agentes, né? E olha, isso não seria possível, na minha opinião, não sei se você concorda, sem esse aval que uma boa ala da velha imprensa tem dado às atitudes do Alexandre. Porque há uma cumplicidade aí, um conluio, né? E a imprensa está fazendo esse papel vergonhoso, jornalistas respeitados até outrora, né? Com renome, eles estão se curvando diante disso e muitos aplaudindo. Você viu aquela cena constrangedora, né, de vaidade na turma da Globo News ali, porque fala com um ministro ao vivo, enquanto está entrevistando o outro, ele manda recado. Aquilo subiu a cabeça, não sei o que é a causa disso, se tem dinheiro envolvido nos grandes veículos, se alinhamento ideológico, eu não sei. Né? Eu sei o seguinte, a postura de muitos jornalistas é inaceitável, assim como da OAB, que começou a esboçar uma reação, porque começou a doer, apertar no próprio calo, né? Não pode nem mais ter prerrogativas básicas dos advogados nos processos. Está tudo indo por água abaixo. Olha só, Constar, eu vou fazer uma declaração muito clara aqui e aí passamos para alguns outros assuntos. Eu tenho vergonha da minha geração. Eu estava trabalhando na Veja quando morreu, foi assassinado o Vladimir Herzog, jornalista. O pessoal da Veja ajuda. Em seguida, a morte continuou ofensiva. Eles apareceram policiais lá para prender jornalistas da Veja. Fizeram isso em outras redações. O pessoal que trabalhava na Veja saiu pelos fundos escondendo os procurados, participaram da contraofensiva dos jornalistas, participaram da missa ecumênica na Sé, na Praça da Sé, participaram, enfim, da contraofensiva contra aquele episódio inédito também, né? Porque era um jornalista assassinado. Eu vejo jornalistas daquela época absolutamente indiferentes à morte, por exemplo, do Clériston da Cunha, não é mencionada, e pior que isso, vários deles justificando o que faz o Supremo Tribunal Federal. Eu nunca imaginei. E se você abrir o Estadão, a Folha, hoje, o editorial do Estadão de hoje fala de mortes em presídios e prisões brasileiras e cobra coerência dos tais bolsonaristas de que eles deveriam se preocupar com os direitos humanos dos outros presos também. Ignorando, claro, a questão de superpopulação carcerária, como eles são tratados, tudo isso é uma questão legítima de debate brasileiro, mas eles ignoram que estão comparando. No caso, o Clériston Pereira da Cunha, que não cometeu crime algum, com um sequestrador, homicida, traficante. E a Folha tem lá um monte de reportagens sobre o mesmo assunto. Morreram tantas mil pessoas em 10 anos, blá, blá, blá. Eles estão tentando diluir a morte que está na conta do senhor Alexandre de Moraes e do STF com a morte de vários presos na população carcerária superlotada do Brasil. Exato. Quer dizer, é impressionante. Morrem 4 por dia. Aquela frase do Barroso. Isso. Morrem 4 por dia. Consta, eu acho o que está acontecendo é tão pornográfico politicamente, tão obsceno, que nessa série de encontros aí que eu estou promovendo, não é bem um curso, eu não sou professor, eu sou contador de histórias, eu tive de regravar
algumas partes referentes ao Supremo, porque eu dizia que a maior mancha da história do Supremo tinha sido a autorização para a deportação da Olga Benário Prestes, mulher do líder comunista Luiz Carlos Prestes. A Olga Benário, para quem não sabe, ela estava grávida, tinha participado da intentona comunista, ela era judia, comunista, e foi deportada para a Alemanha nazista. E aí eu digo, essa é a grande mancha. Pois bem, eu já mudei esse texto, porque esta mancha que o Supremo não para de ampliar com os inquéritos inquérito entre aspas, sobre o que houve em 8 de janeiro, ela já está ultrapassando a vergonha que significou para as instituições brasileiras a deportação da Anita Leocádio. É isso aí. Tem que tomar muito cuidado com as afirmações peremptórias hoje em dia, porque a coisa está degringolando tão rápido. Agora, eu ouvindo você falar isso, eu tenho muita vontade de assistir essas suas aulas, e são aulas sim, né? Modéstia, as favas, no caso aqui, o aluno falando para o mestre, mas eu tenho muito interesse em ouvir essas suas falas, né? Essas suas histórias todas que você viveu e conta, pelo seguinte, Augusto, eu acho que isso dá uma perspectiva muito boa do que está acontecendo com o país e também cobra a coerência daqueles que mudaram de lado e abandonaram princípios porque o alvo agora é bolsonarista ou é a direita. Exato, estou denunciando todos. Eu acho que essa sua sequência de resgate histórico do Brasil, ela vai poder afastar um pouco o aluno, o telespectador, das árvores e enxergar a floresta. Esse é o meu interesse maior em assistir. Porque, de novo, a gente fica perdido no dia a dia, está lá no campo de batalha, arregaça a manga, cada dia tem uma pancadaria. Agora estão tentando voltar com a PL da fake news, da censura. Sob o pretexto, o esquete é tão chinfrim, Augusto, sob o pretexto do tal hacker que invadiu a conta da Janja, a primeira dama. Então, eles já estão, Orlando Silva já está salivando, o comunista está salivando, falando, temos que vir porque esse PL é um marco civilizatório. É censura. Então, você se afastar um pouco dessa pancadaria diária, desse campo de batalha do dia a dia, e enxergar uma trajetória do Brasil, isso te dá uma perspectiva de como a coisa está hoje em relação a esse filme, como é que está a foto em relação ao filme, e também o quão rápido está degringolando muita coisa no país hoje. As instituições estão indo para o ralo, se não reagirem, se as pessoas não perderem o medo, né, o Brasil vira um negócio diferente, um negócio que a gente nunca viu. Então tem que acordar. Estamos de acordo. Consta, os governos costumam se safar de situações complicadas, políticas, pela via da economia. De repente começa a dar certo, o povo fica menos insatisfeito e tal, e eles acham que isso pode resgatá-los, né? Salvá-los. Como é que está a situação econômica brasileira hoje, na sua opinião? É ruim, mas ainda leva tempo até deteriorar num nível que começa a impactar politicamente. A primeira coisa importante que eu diria aqui, Augusto, é que a política e a economia não andam sempre para e passo, né, no mesmo ritmo. O que eu quero dizer com isso? Na Argentina, os caras destruíram a economia, os lulistas de lá, né, os peronistas, eles destruíram. O ministro da economia foi o candidato, com 150% de inflação, 40% do povo na miséria. E olha, o Javier Milei teve que suar a camisa para vencer. Mas lá não tem TSE partidário, Supremo que diz nós derrotamos o adversário, e o voto é impresso, coisa que virou tabu no Brasil, não pode falar disso. Então, assim, na Argentina ainda tinha as ferramentas de alternância de poder, que um cenário muito catastrófico econômico prejudica os incumbentes e ajuda os desafiantes, digamos assim. No Brasil, me parece duas coisas, que a esquerda está, uma vez mais,
pisando no acelerador de forma artificial, essa gastança toda, o crédito, o programa Minha Casa Minha Vida, já volta tudo que eles fizeram antes, né, para poder ter esses créditos que levam tempo até aparecer o estrago, o custo, e isso gera a sensação de pão e circo no povo, as migalhas, não é chuva de picanha, mas tem ali uma abóbora, não tem geladeira para guardar picanha mesmo, que está subindo de preço, então ganha tempo. E aí a pergunta relevante do ponto de vista político é o que eles fazem com esse tempo. Na minha opinião, eles estão tentando aparelhar todas as instituições, cooptar aquilo que pode ser obstáculo, para não precisar mais da questão política. Resolve. Aí a economia pode degringolar, porque, olha, a economia venezuelana está um lixo, a economia cubana anunciou hoje que vai ter uma queda de 2% do PIB, e eles esperavam no início do ano 3% de crescimento, mas não vai cair governo, porque já não tem democracia. Então, meu medo é que seja tarde demais quando a gente perceber que entrou uma vez mais, né, numa furada. Agora, vamos falar do quadro econômico de forma bem rápida. O endividamento público vai bater 80% do PIB, isso é patamar de país rico desenvolvido, não de país emergente. O rombo, o déficit desse ano vai passar de 200 bilhões de reais, eles falavam em 170, que já era um número astronômico. A carga tributária do Brasil já é uma das mais altas do planeta, perto de 40%. A reforma tributária vai piorar isso. Vamos ter o maior IVA do mundo, que vai destruir setores como consumo, varejo, comércio, é muito ruim para essas áreas, né? Então, nada está positivo. A OCDE está começando a prever piora no quadro. A gente recebeu a casa em ordem do governo anterior, o Paulo Guedes, com a equipe técnica, fez um trabalho muito bom e teve uma inércia, teve uma herança positiva que está sendo consumida. Então, na minha perspectiva de economista, as coisas que esse governo está fazendo agora vai começar a aparecer o estrago no meio do ano que vem para o fim. Então, eles têm algum tempo, mas a coisa vai deteriorar. E aí, a pergunta é, o que acontece do ponto de vista político? Mas a economia está contratada a uma crise, Augusto. Não funciona. Eu tenho que rasgar meus livros todos. Não funciona. Isso que eles fizeram, de novo agora, eles tentaram várias vezes antes e deu sempre no mesmo resultado. Era o Einstein que dizia, né? Insanidade é repetir tudo igual e esperar resultado diferente. Não vai ser diferente. Perfeito. Costa, eu vou aproveitar que você falou para dar aqui o meu endereço, curso augustonunes.com.br, e também hoje, como estamos falando de quem paga as contas do Brasil, nós vamos sortear uma inscrição com desconto para quem... É um cupom que a gente tem, é só escrever no cupom CONTAS e mandar para esse endereço. Constantino, o povo tem consciência... Eu estava falando na conversa de ontem com a nossa Ana Paula Henkel, que o povo aprendeu uma coisa muito importante nesses últimos anos aí. Aprendeu que paga, que a conta cai no bolso dele. Você acha que muita gente ainda não sabe disso? Ótima questão, né? Eu acho que cada vez mais gente se deu conta. Por exemplo, né, a Janja tentando dizer que esses sites de compra de produto chinês, barato e tudo, não ia ter aumento de imposto, porque quem ia pagar é a empresa, como se a empresa não repassasse. Já está repassando, já desabou em um mês a importação desses produtos, é o povo mais humilde, sofrendo no bolso, sentindo no bolso a ladainha da Janja. Né? Então, as pessoas estão se dando conta de que elas que pagam. Mas eu acho que não há ainda uma consciência adequada de boa parcela da população de quanto eles pagam. Por quê? Porque nós vivemos um manicômio tributário. O Brasil tem inúmeras taxas, impostos, regulação que aumenta indiretamente os preços e nem sempre isso chega na ponta final de maneira discriminada e transparente. Né? Aqui nos Estados Unidos, se você for comprar um negócio, você olha lá o preço, 100. Aí você fala, pô, beleza, 100 eu vou pagar. Pode fechar. Aí quando vem a fatura, 107. Aí você fala, ué, 7% do sales tax, imposto de venda do varejo. Então, é muito mais transparente.
No Brasil, tem inúmeros impostos indiretos, aquela cascata, né? Aquela coisa que fica mascarado, que fica escondido. Então, eu ainda acho que tem muita gente que não sabe. Por exemplo, tem muita gente mais pobre que fala assim, eu não pago imposto de renda, eu não pago imposto. Ele não sabe que todos os produtos que ele consome estão lá com 40% ou mais de carga. Então, eu acho que tem acontecido esse despertar, é um trabalho árduo e contínuo de educação financeira, de comunicação. A gente tem que comunicar bem isso, o advento das redes sociais ajudou muito. Tem os patriotas, eu no 7 de setembro, no Rio de Janeiro, no passado, fiquei impressionado. Eu cheguei a escrever sobre isso, nós vivemos tempos estranhos quando figuras como você, figuras como eu, Ana Paula Henkel, somos tratados como popstar. A gente sai na rua, vem uma multidão em cima. Isso não é normal, nós somos jornalistas, nós estamos fazendo análise, relatando fatos, falando o que a gente pensa, dando opinião. Não era para ser celebridade. É celebridade porque muita gente percebe que nós estamos dando voz a essa maioria, ou uma parcela significativa que acordou e que não está disposta a voltar a hibernar, né? O gigante despertou. E o sistema podre e carcomido, com as suas castas privilegiadas, eles querem tratar o povo como eterno ignorante, alienado. Isso está mudando. As pessoas estão interessadas no seu curso, estão interessadas em ouvir essa live, em ir atrás de informação, elas estão vendo que elas estão bancando o luxo, a vida de nababo desses canalhas, desses hipócritas que falam que é consumismo de classe média querer mais de uma televisão em casa, enquanto manda comprar sofá de 70 mil com o dinheiro do otário, né? Do contribuinte, do pagador de impostos. O povo não é mais otário, não. O povo está muito ciente do que está acontecendo, cada vez mais gente. Por isso que eles precisam da censura. É muito interessante isso que você falou, porque o jornalista, ele, para simplificar as coisas, ele deve contar a verdade. Conta o caso como o caso foi, veja as coisas como as coisas são e conta. Outro dia eu estava observando no Sem Filtro o seguinte, falei, vocês já repararam que tudo que a gente noticia aqui, tecnicamente, é um furo? Furo é a notícia que você dá antes dos outros. Nós não só damos antes dos outros, como os outros não dão, em momento nenhum. Então é um furo, o que seria uma parte da rotina jornalística, a gente noticiar que morreu um dos presos do 8 de janeiro, que era doente, o juiz sabia, o juiz, o ministro, os advogados informaram, ou a Procuradoria-Geral da República advertiu, e ainda assim o ministro Alexandre de Moraes não solta, morre, e a Eliseu morreu de causas naturais. Como naturais? Então, a gente noticia o banal na certeza de que eles não vão dar. É por isso que a gente consegue essa audiência grande. É isso mesmo, é isso mesmo. A Revista Oeste está porque fazendo realmente trabalho. Não tem sentido. Jornalista, você é festejado porque faz o seu trabalho. É complicado isso, muito complicado. E, de novo, né, jornalista que busca furo de reportagem, ele tem que ter alguns princípios básicos ali, não é muita coisa que você exige. Ele tem que ser independente, ele tem que ter alguma coragem, que é a virtude básica, a virtude das virtudes, porque você vai peitar algum grupo poderoso que adoraria manter às sombras aquilo que você está revelando, trazendo à luz. Isso é o papel do jornalista. Então, é impressionante, né, o que está virando a nossa categoria profissional, né? E olha, eu sou economista de formação e eu achava que tinha visto as coisas mais assombrosas ali no meu ramo, né? Dilma Rousseff, eleita pela COFECOM, que eu não sou mais obrigado a pagar, né? Os Corecons todos regionais e o COFECOM, economista do ano. Virou deboche, Augusto. Então eu achava que a economia era uma área pior ali, pela quantidade de insistência no erro. Agora, eu estou muito desgostoso com o jornalismo. Não fosse a Revista Oeste, por exemplo, eu realmente estaria desiludido. Mas eu tenho esperança porque nós temos aquela audiência
que temos na Revista Oeste. Quer dizer, as pessoas estão sedentas à demanda por isso, o trabalho sério de jornalismo. E os outros não estão afim de fazer, sei lá o motivo, né? E aí, compreensivelmente, a esquerda não acredita na esquerda. Uma publicação como a Carta Capital tem 8.000 exemplares, tem muito anúncio, né? Isso o governo garante. Você tem blogs aí, sites, a esquerda não vai ver porque não acredita. Não acredita no que eles falam, porque eles mentem o tempo todo. A gente falando a verdade, como bons fascistas, a gente chega e registra, olha, aconteceu isto, a Constituição diz isto, e você é acusado de desinformar. Nós estamos informando. Quem está desinformando é essa turma aí. E o que Exato. também me surpreende, Consta, é que normalmente você tinha uma ditadura que começava como uma articulação militar, militares insatisfeitos, aí vinham políticos civis, havia os civis da conspiração, e você cooptava naturalmente o Supremo. O Supremo, durante o regime militar, ele já passou a ter 19 ministros, teve 11, alguns foram cassados, eles não abriam a boca. Agora partiu do Supremo e foi com essa frente que eles formaram, com partidos, com a imprensa e com o executivo, você vive num regime de exceção, onde quem lidera são ministros que não tiveram um voto. E o Congresso, voto. O Congresso, que é a casa que representa o povo na sua maior amplitude de perfis ideológicos e tudo, porque tem de tudo ali dentro, o Congresso cada vez se torna mais irrelevante nesse cenário. E a imprensa dá a notícia com a maior naturalidade do mundo. O Executivo se aproxima do Judiciário, do Supremo, para compensar a falta de governabilidade no Congresso. Eles estão dando notícia na cabeça deles dentro da maior normalidade institucional do país. É o presidencialismo de judicialização agora, não mais de coalizão. Não mais de coalizão. Os caras não podem pedir assim que o Supremo cumpra a Constituição, porque não pode ponderar que uma pessoa não pode anular sozinha, vestindo toga ou não, uma decisão de outro poder. E o Gilmar Mendes chama quem defende isso de anões morais. Aí é duro, né? É duro, é duro. É duro. Olha, Constantino, foi um prazer enorme conversar com você. A gente ficaria aqui horas falando. Muito obrigado mesmo pela tua contribuição. Você percebe que toda vez que você está no Sem Filtro, começa assunto econômico, eu já espero você falar e fale em seguida. Não, um prazer enorme participar desse bate-papo aqui. Repito, né, o meu apelo, eu estou muito interessado no produto e recomendo que todo mundo entre agora, está aqui, tá fixado aqui, cursoaugustonunes.com.br e tem um cupom CONTAS que dá desconto. Então, eu vou comprar o meu agora, eu faço questão e acho que todo mundo deveria fazer o mesmo, porque nós precisamos disso. Nós precisamos que, vá lá, com todo respeito, a turma de cabelo branco, a turma que tem mais experiência, que viveu esse troço e que mantém a coerência, que mantém a honestidade, a independência, que eles tragam para nós essas informações relevantes. Quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo. Então, nós temos que aprender com vocês, né? E agradeço muitíssimo o seu esforço, o seu trabalho incansável pelo país, pela verdade, pelo jornalismo sério, né? E tenho certeza que vai ser um sucesso o curso. Muito obrigado, Constantino. Olha, se você gostou dessa live, apoie o jornalismo independente. Essa série de encontros é justamente para mostrar o Brasil real. Entre em www.cursoaugustonunes.com.br.
e use o cupom de desconto CONTAS. Nós vamos encerrar as inscrições no dia 24. Depois eu não sei, né, se a gente volta com isso, realmente não sei. É provável que não. Mas ainda há vagas, espero que vocês ocupem. Consta, mais uma vez, um grande abraço, que tudo se resolva logo para que a gente possa se ver pessoalmente, que eu gosto Tomara. muito de você. Grande abraço. A recíproca é verdadeira. Grande abraço, Augusto. Até a próxima. Obrigado.